Lições do Santuário. Verdade presente. No fim do capítulo 8, Daniel está enfermo, mas resignado. Deus havia dito que a visão era para tempos distantes. Então, mesmo fraco, Daniel se levanta e vai tratar dos negócios do rei. Já no fim do capítulo 7, nós encontramos Daniel, que está perturbado e empalidecido com as informações de que um poder mudaria os tempos e a lei. Imagine, mudança na lei de Deus? Motivo suficiente para adoecer. Agora, mudança nos men? Isso era demais. É que essa palavra hebraica para tempos, em Daniel 7:25, está relacionada a calendário. E claro que Daniel entendeu as implicações disso. Se alterassem o calendário de tempo, haveria dificuldades na compreensão da interpretação das profecias. Isso prejudicaria a proclamação do Evangelho eterno. E o capítulo 8 termina dizendo que não havia quem entendesse a maior profecia de tempo da Bíblia, relacionada a tempo que diz: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Alguns anos depois da visão do capítulo 8, o anjo Gabriel volta e lhe dá algumas referências. Daniel recebe pistas a respeito do ponto de largada da maior profecia de tempo da Bíblia. Ele diz assim: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Resumindo, observe que no capítulo 8, Daniel vê um carneiro e um bode. Agora vem o que é de mais importante. Carneiro e bode eram animais oferecidos no dia da expiação. O carneiro era oferecido nas cerimônias diárias e também no dia da expiação. E o bode participava da expiação redentiva e punitiva. Você lembra disso? No meio do capítulo, o anjo Gabriel lhe apresenta o período das 2.300 tardes e manhãs, que tem a ver com a expiação, que não tinha sido entendida por Daniel. E no capítulo 9, o anjo volta para explicar essa parte que não tinha sido entendida por Daniel e que está explicadinha em Daniel 9, de 24 a 27. Agora então, nós vamos ler o texto que explica as 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8:14. Daniel 9, 24 e 27 diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas, e ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Primeiro exercício. Repete comigo o que está no quadro. Desde a saída da ordem, 7 semanas e 62 semanas, depois das 62 semanas será morto o ungido, na metade da semana, fará cessar o sacrifício. Segundo exercício. Agora nós vamos decodificar algumas expressões. Observe a tabela de compreensão do texto de Daniel 8:14 e Daniel 9, 24 a 27. Primeira linha. A expressão tarde e manhã significa um dia de 24 horas, conforme Gênesis 1:5, que diz: houve tarde e manhã o dia primeiro. Linha 2. Um dia em profecia bíblica significa um ano. Uma semana são 7 anos e 70 semanas é igual a 490 anos, de acordo com Ezequiel 4:6, que diz: 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Linha 3. Um tempo em profecia bíblica significa 1 ano, de acordo com Daniel 11:13, que diz:
e ao cabo de tempos, isto é, de anos. Linha 4. No texto de Daniel 9:24, temos a palavra hebraica shatak, traduzida para o português como determinadas. Mas a melhor tradução para shatak é cortar. A palavra shatak aparece como cortar na Mishnah, que é um comentário bíblico judaico, aparece também na concordância de Strong, aparece também na tradução de Whitening, no dicionário caldeu rabínico de Stócios, nas versões mais antigas da Vulgata e da Septuaginta e em muitas outras versões. Então, a frase de Daniel 9:24 deve ser entendida assim, olha, 70 semanas estão cortadas dos 2.300 anos. É um período de tempo especialmente dirigido ao povo de Daniel, os judeus. E vamos para o terceiro exercício? Leia comigo. Vamos fazendo interpretação do texto. 70 semanas estão cortadas sobre o povo judeu, cortadas dos 2.300 anos, para os judeus reconhecerem o Messias. E qual é o ponto de largada das 2.300 tardes e manhãs? Quando é que começa o período? A largada, o ponto de partida da profecia está na expressão sabe e entende, desde a saída da ordem. Esse é um ponto nevrálgico. Veja, na linha 5, essa ordem foi um decreto expedido pelo rei Artaxerxes. Está escrito assim: por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiserem ir contigo a Jerusalém, que vá. Vamos explicar isso, olha. Lembra daquele povo que deveria ficar nas terras de Canaã, entre os continentes habitados da época, e que foram levados por Nabucodonosor da Babilônia, cativos para a Babilônia? Pois é esse povo. Agora estava na hora desse povo voltar para casa e Deus deu uma chance para eles apresentarem o Messias ao mundo. Esse era um tempo de graça. Esse tempo seria de 70 semanas ou 490 anos. Precisamos saber o ponto de largada para entender todo o período da profecia. O problema é que a data da partida do cativeiro não aparece na Bíblia. A Bíblia não oferece a data da saída da ordem. E tem uma coisa bem importante aqui. Analisando as informações de livros, enciclopédias e toda a documentação disponível, surgem duas datas possíveis para a data da saída da ordem, que pode ser 458 a.C. e 457. Por causa disso e outros pontos controversos, a doutrina do santuário celestial, em conexão com a profecia das 2.300 tardes e manhãs, tem sofrido severos ataques. Mas nós temos boas novas. Um livro escrito em inglês pelo tradutor público juramentado, Dr. Juarez Rodrigues de Oliveira, que eu chamo de doutor pela envergadura de sua obra. O livro é intitulado Estudos Cronológicos Relativos a Daniel 8:14 e 9:24-27. A conclusão dessas pesquisas é que existe precisão matemática, histórica e astronômica nas datas propostas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia quanto à profecia das 2.300 tardes e manhãs e das 70 semanas. Que as datas que formam as 2.300 tardes e manhãs, o ano 457 a.C. para a saída da ordem de Artaxerxes, o ano 27 da nossa era para o batismo de Jesus, o ano 31 para a morte de Jesus, o ano 34 para a morte de Estevão e 1844 para o fim das 2.300 tardes e manhãs e o início da expiação, essas datas são absolutamente precisas. Esses trabalhos apresentam provas bíblicas, históricas, cronológicas, matemáticas e astronômicas que são capazes de mostrar
que a data da saída da ordem é precisamente o outono de 457 a.C., no 10º dia do 7º mês judaico, 10 de Tirji, ou 28, 29 de outubro do calendário juliano, que o meio da 70ª semana coincide com o 15º dia do primeiro mês judaico, ano 31 da nossa era, que é 15 de Nissan, ou 26, 27 de abril do calendário juliano. E o período inteiro termina no 10º dia do 7º mês judaico, em 1844, 10 de Tirji, ou 22, 23 de outubro do calendário gregoriano. Bem que no início dessa lição, vimos Daniel preocupado com a possibilidade de alteração no calendário, porque a mudança no Zimen poderia prejudicar a compreensão das profecias de tempo. E sabe que bem que se tentou, mas existe suficiente material que prova que poder algum foi capaz de alterar a ordem da semana. Poder algum pôde destruir a compreensão da maior profecia de tempo da Bíblia. Profecia de tempo, que por sua própria engrenagem tem vinculação com a tipologia das festas judaicas. E as festas judaicas trazem em seu bojo o Evangelho eterno, em forma de audiovisual, retratando o nascimento, vida, obra de Jesus Cristo em favor da humanidade, demonstrados desde o santuário da terra até o santuário do céu. Então, vamos desenhar a maior profecia de tempo na linha do tempo? 5 passos. Primeiro, temos uma linha do tempo dividida em 6 partes iguais que representam 6.000 anos de vida na terra. 2.300 tardes e manhãs é tempo profético e precisamos fazer a conversão dia-ano, que é 2.300 dias, igual a 2.300 anos. Segundo passo, a partir do decreto de 457 a.C., vamos cortar 70 semanas, que são 490 anos. Então, 7 mais 62 mais 1. Cortamos dividindo 7 mais 62 mais uma semana. Atenção para o detalhe da última semana, na metade da última semana, porque será morto ou ungido. O ungido é Cristo. É a cruz no meio da última semana. Terceiro passo. Até onde vão os 490 anos? Então, o cálculo deve ser 490 menos 457 igual a 33. Mas o ano 33 é depois de Cristo, por isso adicionamos o ano 0, que fica 33 mais 1 igual a 34. De 457 a.C. até o ano 34 da nossa era, temos a primeira porção das 2.300 tardes e manhãs. O tempo de misericórdia dado por Deus aos judeus para que reconhecessem Jesus como o Messias. Esse tempo foi de 490 anos. Por isso, a maior profecia de tempo da Bíblia precisa ser dividida em 2 partes. Quarto passo. A maior profecia de tempo começa em 457 a.C., teve 490 anos separados, cortados para o povo de Daniel, e nesse período encontramos o Messias que morre no ano 31, na metade da última semana. Mas quando é que termina essa maior profecia de tempo da Bíblia? O cálculo deve ser 2.300 menos 490, que vai dar 1.810. A primeira parte é de 70 semanas ou 490 anos, e a segunda parte é de 1.810 anos restantes. E quinto e último passo. Finalmente, para descobrirmos quando termina a maior profecia de tempo da Bíblia, aquela que precisa ser cortada em 2 partes, tendo a primeira parte de 490 anos e a segunda parte de 1.810 anos, precisamos fazer 1.810 mais 34, 1.844.
É isso! A maior profecia de tempo da Bíblia começa em 457 a.C. e termina em 1844. Em 1844, Jesus iniciou um novo serviço no céu. Ele iniciou o julgamento pré-advento no lugar santíssimo do santuário celestial. Iniciou a expiação. Hoje, Jesus acumula as funções de sacerdote e rei, como nosso representante no céu, e o serviço de advogado e juiz no santuário celestial. Para melhor visualização, nós temos na linha do tempo as festas de Israel. Páscoa, pães asmos e primícias se cumpriam no ano 31, no meio da 70ª semana, das 70 semanas de Daniel 9, 24 a 27. Pentecostes se cumpriu 50 dias após as primícias, também no ano 31, quando Jesus voltou para o santuário do céu para ser sacerdote e rei. Trombetas se cumpriram por volta de 1798, quando Jesus anunciava períodos proféticos em cumprimento, enviando o Espírito Santo do céu. Expiação se cumpriu em 22 para 23 de outubro de 1844, exatamente no horário do sacrifício da tarde. E tabernáculos? Bem, tabernáculos é a festa que nós aguardamos para breve, com muita expectativa. Sabe uma coisa impressionante? Na primeira parte dos 2.300 anos, na porção das 70 semanas, Deus nos mostra a data do Messias na Terra. 500 anos antes do nascimento de Jesus, a profecia já apontava o seu nascimento. Veja como Deus é previdente, Ele avisa, mostra, sinaliza. Eu me lembro dos pastores no campo, naquela noite enluarada em Belém. Eles estudavam, eles faziam cálculos proféticos, estavam atentos às profecias. Não foram pegos de surpresa quando os anjos avisaram que encontrariam Jesus envolto em panos numa manjedoura. Eu acho que eles estudavam também as 70 semanas de Daniel. E no Oriente estavam os magos. Eram cientistas, astrônomos, conheciam a profecia que diz: uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro. Quando os magos viram a estrela de Belém brilhando no céu, naquela noite enluarada, abriram os rolos dos hebreus, confirmaram suas impressões e partiram atrás da estrela. Veja só, eu acho que os magos do Oriente também estudavam as 70 semanas de Daniel. Na cruz, no meio da 70ª semana de Daniel 9, 24 a 27, Jesus é o Cordeiro. E no final dos 2.300 anos, em 1844, Jesus é também o leão da tribo de Judá, no Santíssimo do Santuário do Céu, iniciando o juízo investigativo. Ainda hoje, Deus avisa, mostra, sinaliza. Lá no passado, os judeus perderam a chance de estudar as 70 semanas, descobrir o Messias na profecia e evangelizar o mundo sobre o Cordeiro de Deus. Hoje é tempo de estudar o fim das 2.300 tardes e manhãs. É tempo de conhecer a profecia, obedecer os sinais de preparação. Assim como os pastores e os magos estudavam o começo das 2.300 tardes e manhãs, eu e você precisamos estudar o fim das 2.300 tardes e manhãs. O fim das 2.300 tardes e manhãs é a data da expiação e representa o início do julgamento no lugar santíssimo do santuário do céu antes da volta de Jesus. A festa da expiação, que marca o início do julgamento, purifica o santuário e tem os seguintes objetivos: inocentar Deus de todas as acusações contra seu caráter, sua lei e seu governo, demonstrando a justiça e o amor de Deus conforme revelados no plano da salvação. Confirmar e conservar os verdadeiros seguidores de Deus no livro da vida e apagar os registros de seus pecados perdoados. Remover os crentes falsos e infiéis do livro da vida. Garantir a condenação definitiva de Satanás e todos os seus representantes por parte do universo leal não caído e decretar
a destruição dele. Há tanta rejeição ao juízo investigativo de 1844. Objeções como: pode haver impureza no céu? O santuário do céu precisa de purificação? Mas a Bíblia diz que era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, o santuário da terra, se purificassem com tais sacrifícios, sacrifícios de animais. Mas as próprias coisas celestiais, santuário celestial, com sacrifícios a eles superiores, o sacrifício de Jesus. As coisas celestes não se purificam com sangue de animal, mas com o sangue de Cristo, o sacrifício superior. Alguém escreveu que só o fato de a origem do mal ter acontecido no céu, só por isso já existe a necessidade de purificação. Outro argumentou que a purificação do santuário no céu é necessária por causa da sujeira deixada lá através dos nossos pecados, dos pecados da humanidade. Porque a impureza que alcança o céu são por nossa causa, vem de mim e de você. Lá no céu, Jesus apresenta as marcas dos pregos em suas mãos. Então nós somos perdoados por causa dos méritos de Jesus. E vamos fazer mais um exercício? Vamos falar juntos. Veja, Daniel 2, ouro, prata, bronze, ferro, pedra. Daniel 7, leão, urso, leopardo, terrível e espantoso, chifre pequeno, julgamento. Daniel 8, a sequência é carneiro, bode, chifre pequeno, purificação do santuário. A coluna Bíblia e História é assim: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma política, Roma papal, julgamento. O Senhor que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Entre pela fé no santuário celestial e descanse no Senhor.